Hoje a Catherine vai falar o tema Por Amor, no capítulo 139. Vamos fechar nossos olhos com nossa prece? Senhor Jesus, queremos te agradecer, Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui esta noite. Agradecer pelo nosso dia, por tudo que nos aconteceu. Porque sabemos que mais uma vida, em todas as dores que já vivemos, que já existimos aqui neste planeta. Sabemos que a nossa vida maior é no Espírito e que todas as oportunidades que nos dá é para o nosso destino. Só posso abençoar a Catherine no estudo da noite e que as palavras que ela vai nos fazer possam refletir em nossa alma, fazendo com que nós possamos sair daqui esta noite abençoar o Senhor. Abençoe também os nossos lares, que possamos estar sempre em paz. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos àqueles que estão chegando pela primeira vez. Depois você arruma o microfone, eu arrumei do meu jeito, aquela coisa lá, entortar tudo. Ah, meu Deus, olha assim na caixinha de câmera. Escolha de evangelismo de na noite de hoje, a gente vai falar sobre um versículo que está no Evangelho de João. Está no capítulo 12, versículo 40. E é um... Deixa eu botar aqui. Peraí. Não estou querendo ficar, não. E é um versículo que, às vezes, causa alguma estranheza na gente quando nós ouvimos pela primeira vez ou pelas primeiras vezes. Trata-se de uma fala de Jesus. Ele estava no templo, diante de várias pessoas, de alguns religiosos, e no meio do diálogo, ele fala essa frase que se reportando ao profeta Isaías. É uma frase que Isaías colocou em seu livro, e era uma profecia que Isaías estava fazendo ali naquele momento. Era como se ele estivesse tendo um diálogo com Deus, e Deus estivesse falando que em determinado momento a criatura humana ia ter o seu coração endurecido e os seus olhos seriam fechados, né? Eles estariam cegos. E Jesus repete isso na frente de todos os religiosos da época dele. O versículo é: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Então, naquele contexto, Jesus dizendo uma frase dessa, para eles, era uma coisa totalmente natural. Ele estava ali trazendo a fala de um profeta diante de pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem, e muitos não estavam crendo no que ele dizia. E pelo fato de não crerem, é que aconteceria todas essas coisas. O coração se endureceria, os olhos se cegariam. Por quê? Porque o que Jesus veio trazer era muito inovador na sua época. Esse diálogo, essa profecia de Isaías, mostrava para o povo um Deus de acordo com aquilo que eles tinham a capacidade de compreender na época. Um Deus muito próximo à criatura humana. Um Deus que se irava, um Deus que se vingava, um Deus que protegia um povo e aniquilava o outro. Então eles entendiam Deus como quase que uma extensão do homem.
E não como o que nós entendemos hoje. Nós já estamos, embora muito distantes ainda de compreender a natureza de Deus, nós já temos noção de muitos dos seus atributos, e a gente, pelos seus atributos, a gente pode ter mais ou menos uma ideia, ainda muito distante daquilo que Jesus entende de Deus. Nós temos uma visão ainda muito limitada, mas a gente já consegue perceber a inteligência divina, o amor, a bondade, a sabedoria e muitas outras qualidades que Kardec vai, inclusive, descrever em toda a obra espírita. Mas o interessante é que quando o homem coloca Deus como um semelhante, ele está dizendo que Deus poderia fazer algo que poderia estar em desacordo com as leis do universo. E isso gera na criatura um medo, gera uma insegurança, gera um distanciamento, porque ele não entende. Ele, quando coloca Deus como alguém falho, ele não entende os propósitos divinos. Então, o fato de ter o coração endurecido ou terem os seus olhos fechados, os atormenta, porque ele acha que isso é um castigo divino. Mas aí Jesus vem nos mostrar, durante toda essa cena, o que realmente quer dizer todo esse versículo. Ele está ali, naquele momento, cumprindo uma profecia, uma palavra, repetindo uma frase que foi dita pelo profeta Isaías para demonstrar que era ele aquele que o povo estava esperando, que era ele o Messias. Então tem uma série de sinais, de falas, de atitudes de Jesus que são para cumprir as profecias, para que o povo pudesse enxergar nele o Salvador. Na mensagem dele, aquela mensagem que iria redimir aquele povo, que ia colocá-lo no caminho correto. E embora eu esteja falando daquele povo, daquela época, nós temos que ter em mente que a mensagem que Jesus trouxe, ela é atemporal. Ela não está restrita às pessoas daquela época, aos fatos daquela época. Cada atitude, cada fala, cada ensinamento de Jesus é um ensinamento trazido diretamente do mundo espiritual para a gente. Ele mesmo vai dizer que quem o segue, não segue a ele propriamente, mas segue aquele que o enviou, acredita naquele que o enviou. E sendo as leis de Deus perfeitas, imutáveis, não haveria sentido Jesus trazer um ensinamento que ficasse restrito e fosse específico para aquelas pessoas e para aquela época. Então, o ensino de Jesus ele é mais atual e mais necessário do que nunca. Principalmente depois do advento do Espiritismo, que trouxe para a gente as chaves para a gente entender muita coisa que ainda era nebulosa. Muita coisa que nós ainda ficávamos, às vezes, muito presos à letra e esquecíamos de tirar o ensinamento que estava por trás. Então, essa mensagem ela é extremamente atual e necessária nos dias de hoje. Jesus, nessa passagem, ele faz questão de dizer que aquele que crê nele, crê naquele que o enviou. Que aquele que o vê, vê aquele que o enviou. Então, ele está ali demonstrando que ele é a expressão da perfeição que nós devemos mirar e buscar. E por que os corações estavam cegos? Porque ele demonstrava tudo isso, ele ensinava tudo isso, e as pessoas continuavam não querendo seguir, não querendo modificar, não querendo sair do seu padrão
de vivência, de escolhas, de experiências. Então, aqui nesse versículo, a gente tem uma fala do Antigo Testamento, a gente tem uma atitude enérgica de Jesus repetindo essas palavras, e a gente tem a interpretação que o Emmanuel vem trazer para a gente na noite de hoje. Ele pega esse versículo e comenta sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva. O título já nos mostra qual é o viés daquilo que ele quer tratar no texto. O título da lição é Por Amor. Então, se a gente está falando, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. E Emmanuel coloca um título, Por Amor. Ele já dá uma ideia para a gente daquilo que é o texto básico, o viés pelo qual ele vai nos transmitir um ensinamento. Ele começa nos falando que todos os planos divinos, revelados ali naqueles ambientes mais humildes da natureza, ou seja, nos reinos mais inferiores, eles são prova, eles revelam a providência divina, em soberana expressão de desvelo, de cuidado, de amor. E ele vai trazer uma fala de Jesus. Ele vai nos lembrar que os lírios não tecem, que as aves, elas não guardam provisões, mas alguma força misteriosa provê, fornece o necessário, tanto para os lírios quanto para as aves. Ele vai dizer que se esses, que são considerados inferiores nos reinos, né, que fazem parte ali do reino vegetal, do reino animal, para só depois eles evoluírem e chegarem no reino hominal, se eles são objetos de tanto amor, por que nós, que já estamos um degrau acima na evolução, não seríamos objeto desse mesmo amor? Por que Deus escolheria cuidar de uns e deixaria outros passando por inúmeras dificuldades e provações? Então ele vai continuar falando para a gente que quando a gente observa a vida dos animais, a gente tem essa prova desse cuidado, desse desvelo. Porque tem alguns animais que vão desenvolver um dente a mais, que é fundamental para a sua existência. Outros animais desenvolvem asas maiores, menores, de acordo com a sua necessidade. Que às vezes alguns vão ter um poder de defesa específico para lidar com aquele predador que atravessa o seu caminho. Isso tudo é demonstração do amor divino. E ele fala, afirma-se grande revelação de amor em tudo isso. Só que, no entanto, quando o Pai convoca nós, os seus filhos que já estão numa condição de compreensão maior do seu papel na natureza, muitos de nós nos revelamos ingratos e convertemos os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Muitos de nós, quando somos chamados a alguma tarefa, mesmo que seja algo pequeno, ou que seja uma tarefa interna, de reforma interior, de autoconhecimento, de aperfeiçoamento de si mesmo, muitos de nós, quando nos vemos chamados, defrontados com essa necessidade, a gente começa a fazer cada vez mais exigências, sem reconhecer tudo aquilo que a gente já recebeu e todas as ferramentas que a gente já tem para realizar a tarefa. Então nós nos mostramos ingratos. E aí o que acontece? É necessário nesses momentos em que nós
seres ingratos, que às vezes não compreendemos a vontade divina, é preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais. Porque fora do equilíbrio, encontraremos um sofrimento na restauração indispensável das leis eternas desse mesmo amor divino. Ou seja, toda vez que nós somos chamados a ofertar algo, e ao invés de darmos aquilo que já dispomos, nós começamos com mais e mais exigências descabidas, o nosso coração se endurece. Os nossos olhos se fecham. Para que a gente aprenda a valorizar aquilo que a gente já tem, os recursos que nós já recebemos. Quando nada enxergamos além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém, de repente, a luta depuradora. Aquela criatura que está voltada somente para os seus desejos, os seus caprichos, ela em algum momento vai se ver de coração endurecido, de olhos fechados. Porque isso faz parte do processo divino de educação. Nós somos chamados, quando nós olhamos a natureza e nós vemos os animais, eles cumprem com o papel que lhes cabe na natureza. O verme cumpre com o seu papel, o cão, os bovinos, todos têm um papel, todos estão em processo evolutivo. Então, quando eles saem dessa situação de como se fosse uma compulsão, né? Eles estão sendo ali guiados pela providência divina. Quando eles passam para o reino nominal, eles ganham o que nós chamamos de livre-arbítrio, o poder das escolhas. E o que acontece? Se nos princípios inteligentes, nos animais menos evoluídos, eles são ali meio que compungidos a cumprirem o seu papel, o homem, ele tem o poder da escolha. E é isso que Emmanuel vem trazer para a gente. Muitas vezes nós escolhemos viver a vida exclusivamente para satisfazer os nossos desejos, os nossos caprichos, as nossas ambições, nos negando a fornecer ao outro um pouco daquilo que nós já conquistamos. Ninguém, nessa altura em que nós nos encontramos de evolução no planeta Terra, não tem ninguém perfeito, mas também não tem ninguém tão imperfeito que não possa contribuir na obra divina, que não possa fornecer alguma coisa. Até aquele que a gente julga ser o menos evoluído, o mais atrasado, o mais errado, ele tem algo a oferecer. Nem que seja o seu tempo, a sua saúde. Então é uma questão de escolha. Quando nós, dotados de livre-arbítrio, somos chamados a colaborar na obra divina e escolhemos não colaborar, é uma escolha nossa própria. Mas nós podemos estar escolhendo o caminho mais difícil. Aquele caminho que vai estar ali repleto de espinhos, de dificuldades, que tem o papel de nos despertar para as realidades espirituais. Emmanuel continua assim: quando essas pessoas não enxergam nada além dos aspectos materiais da paisagem transitória da Terra, do mundo, então sobrevém essa luta depuradora. E é aí que Jesus chega e opera a cura. É aí que o seu coração deixa de estar endurecido. É aí que os seus olhos voltam a enxergar. Quando ele chega na sua vida, quando ele entra na sua vida. Só então, essas pessoas ingratas,
tornam a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Então, essa é a perspectiva que ele trouxe dessa passagem, como essa necessidade que muitos de nós temos de passar pela dificuldade para que a gente possa despertar para a necessidade e para as realidades espirituais. Só que Emmanuel vem falar no livro Falando a Terra uma frase que é muito interessante e que se encaixa bem aqui nesse contexto. Ele diz que as gazelas, elas despertam com o cantar dos pássaros, mas as rochas só despertam com as explosões da dinamite. Então o despertar, ele vai variar ao infinito. Muitos irão despertar pela dor, pela dificuldade, pelo sofrimento. Outros vão despertar com muito menos dificuldade. Outros vão buscar esse despertamento por conta própria, sem a necessidade de tanta dificuldade. Então é esse o papel da dor. Muitas vezes, quando nós nos defrontamos com a dificuldade, ali é a presença divina na nossa vida nos convidando a novos papéis, a novas atividades, a novas posturas, a novos comportamentos. E esse convite, ele começa sutil, mas ele pode se tornar quase que uma convocação e não um convite através da dor. Quando a gente olha, por exemplo, a vida de Paulo de Tarso, apóstolo Paulo, a gente percebe que ele, uma figura culta, uma figura religiosa do seu tempo, ele foi chamado várias vezes. Em diversas ocasiões, ele teve a oportunidade de ter contato com a mensagem de Jesus. Uma das primeiras, que é narrada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, é o encontro dele com o seu mestre, aquele que o havia instruído durante boa parte da sua existência, Gamaliel. E Gamaliel se mostra interessado em conhecer a mensagem de Jesus e chega a afirmar para Paulo que ele acreditava ser aquele, o Messias que eles estavam esperando. E Paulo tem uma atitude de quase zombar da sanidade mental de Gamaliel. E ele sai dali muito magoado com aquilo que ele pode ter interpretado como uma traição ao seu povo, seus costumes, sua religião. Tempos depois, Paulo é novamente convidado por Jesus, através de um dos grandes trabalhadores do cristianismo na época. Paulo vai até a casa do caminho, tem a oportunidade de conhecer Pedro e de ouvir uma explanação de Estevão, que era um judeu criado com todas as tradições judaicas, que tinha descoberto o cristianismo há pouco tempo. E ele tinha uma compreensão, ele conseguiu juntar as peças e entender em profundidade o propósito de Jesus. Então ele faz uma belíssima explanação, mostrando os pontos em comum e mostrando que realmente Jesus era aquele que o povo estava esperando. E Saulo, naquele momento ainda era Saulo, ele levanta furioso, ele pouco tempo depois dá ordem de prisão a Estevão, Estevão é apedrejado por interferência e ordem direta de Saulo na época. E lá se foi o segundo chamado, né? E ali ele descobre uma trama familiar, que eu não vou entrar em detalhe, não vem ao caso, mas
ele se afasta da sua então noiva e tempos depois, já com muitas saudades, depois que a mágoa já tinha passado um pouco, ele resolve procurar novamente a sua noiva. E eis que ela também tinha se tornado cristã. Então, mais uma vez, Jesus entra na vida de Saulo e o convida à mudança de atitude. E mais uma vez, ele se nega. Então, a gente percebe que muitas vezes os convites são diretos ou são sutis. Mas se nós começamos num processo sistêmico de fugir desses convites, de nos negarmos à mudança, ao chamado, ele se torna como que uma convocação. E Saulo foi convocado por Jesus, que aparece para ele em espírito nas portas da cidade de Damasco, onde ele estava indo perseguir e matar cristãos. Jesus aparece para ele e ele entende que aquele espírito, aquela grandeza, o estava chamando ao trabalho. E naquele momento, ele faz a pergunta que todos nós temos que fazer: Senhor, o que quer que eu faça? E o interessante é que Saulo, ainda enquanto Saulo, ele estava cego pelo seu fanatismo religioso, cego pelos seus preconceitos, embora tivesse uma visão perfeita. Mas a partir daquele instante em que o seu coração já não estava mais tão endurecido porque havia sido tocado pela presença de Jesus em espírito, os seus olhos se fecharam e ele fica cego por 3 dias. E ele fica cego, mas é um momento em que ele enxerga muito mais e muito além daquilo que a matéria pode nos mostrar. E aquele período em que ele ficou durante ali 3 dias sem conseguir enxergar foi um período fundamental para que ele pudesse fazer a escolha certa, para que ele pudesse avaliar o seu passado, a sua trajetória, as suas escolhas e perceber o quão equivocado ele estava. Estão entendendo como que é o mecanismo de ação da providência divina? Muitas vezes somos chamados, convidados, nos negamos aí, e é necessário que a gente seja despertado pela dor, pela cegueira, no caso de Paulo. Estão entendendo que muitas vezes aquilo que a gente julga ser um abandono, um descaso de Deus, é muitas vezes o caminho mais reto, mais adequado do nosso progresso. E a gente vê que essa justiça e essa bondade divina, tão carregada de misericórdia, estão presentes na vida de tantas pessoas, são tantos os exemplos que a gente pode citar de uma aparente dificuldade, mas que quando a gente analisa sobre o aspecto do espírito imortal, não é nada mais do que uma grande oportunidade de avançar, de subir vários degraus na escala evolutiva. Essa passagem, esse versículo que a gente está estudando na noite de hoje, ele é falado por Jesus logo após uma atitude que ele tem muito interessante, que às vezes desperta na gente também uma certa dificuldade de entender. Essa fala dele acontece logo depois daquela passagem em que ele está a caminho de Jerusalém, entre Betsaida e Jerusalém. Ele vê uma figueira, vai até a figueira, vasculha à procura de figos e não encontra. E então ele amaldiçoa a figueira.
dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. Que a gente pode interpretar com essa nossa, às vezes, dificuldade de separar o ensino, de tirar da letra o espírito, como uma atitude caprichosa de Jesus, como uma atitude carregada, às vezes, de revolta, de maldade. Acontece que nós não podemos projetar nem em Deus e nem em Jesus os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Qual é o ensinamento? É isso que a gente tem que se perguntar. O que ele quis transmitir naquele momento em que ele amaldiçoa aquela figueira e logo no dia seguinte, quando os discípulos passam, eles percebem que a figueira estava seca. Qual é o ensino? Se ele entrar nas nossas vidas, nós temos a obrigação de produzir frutos. Não importa se não é tempo de produzir frutos. Não importa se a humanidade inteira está errando. Se ele entrou nas nossas vidas, nós temos a obrigação de fazer o certo. De produzir os frutos, de mostrar o caminho, de ser aquela luz que vai, muitas vezes, guiar aqueles que estão perdidos. Porque o que a gente faz? A primeira coisa, a gente se compara com os outros. Mas não tem ninguém fazendo, então não tem obrigação de fazer. Mas o mundo está tão perdido, as coisas estão tão difíceis. Que diferença vai fazer a minha atitude? Acontece que a obra do Evangelho, Emmanuel mesmo diz isso, um dos seus primeiros livros psicografados, ela vai ganhar espaço de coração em coração. É um por um, fazendo o que deve fazer, frutificando. É aí que ela ganha força, é aí que ela começa. Mas voltando à figueira, o que Jesus quis mostrar naquele instante? Ele entrou, procurou frutos, não havia. E aquela figueira secou. Aquela figueira foi convidada a novos processos de serviço. Ela pode ter virado lenha para cozinhar um alimento, para aquecer na noite de frio. Ela pode ter virado abrigo, casa, teto. Ela foi convidada. Através do sofrimento, ela vai aprender a servir melhor. Ela vai dar frutos, mas de outra forma, em outros aspectos. Esse é o simbolismo da passagem. Um dos, porque todas as passagens de Jesus, principalmente as parábolas, elas têm inúmeras interpretações. Pedro mesmo vai dizer em uma das suas cartas que não existe uma interpretação única. Então nós podemos analisar a passagem e tirar outros ensinamentos que de repente eu ainda não apreendi. Por isso é importante a gente começar a fazer essa leitura e conhecer e se aproximar do texto. Porque a cada leitura a gente vai percebendo detalhes sutis que nós não tínhamos percebido antes. Uma outra passagem que pode ilustrar é aquela passagem muito conhecida por nós, quando Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões. É uma passagem em que muitos discutem, e aqui eu não quero entrar nesse mérito, se aconteceu, se não aconteceu, se foi daquela forma. Quando nós começamos a estudar aqui no Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que nós temos aqui dentro desta casa, quando nós começamos a estudar essa passagem, e a gente olha o texto, no texto não está descrito nada violento, nenhuma atitude impaciente de Jesus. Está descrito uma cena que foi dada de uma forma enérgica, mas sem esses sentimentos que muitas vezes nos movem, porque ele não compartilha
dessas nossas dificuldades. Jesus já é um espírito puro. Então, o que ele quis transmitir naquele momento? Ele estava dentro de um templo. E quando chega naquele templo, que era um lugar gigantesco, enorme, que tinha por missão receber todos os judeus daquela época. E havia judeus espalhados pelo mundo inteiro. E eles tinham a obrigação de comparecer no templo em 3 festas, em 3 ocasiões. E a Páscoa era a mais importante delas. E essa passagem ocorre exatamente na Páscoa. Então, todos os judeus se encaminhavam para o templo. E como eles vinham de várias partes do mundo, eles tinham moedas dos territórios de onde eles provinham. Então, eles precisavam trocar essas moedas pela moeda local. Por isso, cambistas. Porque as pessoas iam para o templo para fazer a sua oferenda. Os mais abastados ofertavam um cevado, um boi, uma ovelha. Aqueles que tinham menor condição ofertavam uma rolinha, uma pombinha, mas eles precisavam comprar esses animais. E aí, esses animais eram vendidos lá dentro do próprio templo. Então, precisava de cambistas para a troca das moedas, precisava dos vendedores de animais para a compra dos animais e precisava, muitas vezes, de recipientes em que eles levavam água para purificação ou azeite para purificação. Só que o que acontece? Aquele era para ser um ambiente de introspecção, onde você entra e você consegue se conectar com Deus. E o templo era dividido em várias partes. Havia uma parte onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, que era onde ficava guardada ali a Arca da Aliança, as tábuas da lei recebida por Moisés. Havia uma parte onde só os sacerdotes podiam entrar, havia uma parte onde só as mulheres ficavam, e havia um pátio onde ficava todo mundo. E era onde estavam os cambistas, os vendedores de animais. E Jesus chega ali e expulsa. O que é isso? E o que quer dizer? É maldade? Não, não é. Ali é uma cena simbólica. Foi uma cena que foi retratada nos 4 evangelhos. Tamanha a sua importância. Porque a maioria das coisas a gente encontra narrada por um, mas às vezes não está no outro, ou com diferenças de narrativa. Essa não, essa consta em todos os 4. De tão importante que é. É lógico que com algumas variações. Mas o que representa para a gente essa expulsão dos vendilhões? É para a gente refletir no nosso tempo íntimo. O que nós precisamos expulsar do nosso tempo íntimo? Porque muitos ainda têm a sensação e a necessidade de fazer comércio com Deus. De estar sempre pedindo algo em troca daquilo que ele acha que está ofertando. Então nós estamos sempre na posição de criaturas pedintes, fazendo essa troca. E é isso que nós temos que aprender a expulsar do nosso tempo íntimo. Nós temos que aprender a servir. E aqui eu falo servir, eu não estou falando só, você tem que ir para uma atividade assistencial. Não é só isso. É no nosso dia a dia. É dentro da nossa casa, junto da nossa família. É lá no nosso ambiente de trabalho, de estudo. Servir no sentido de estar sempre acessível e sensível às necessidades do outro. De aprender a ceder, a renunciar quando possível. Isso é servir a Deus. De fazer aquilo que é correto, sendo exemplo para os outros. Isso é servir a Deus. Não é vir à casa espírita uma vez na semana
e achar que você já cumpriu com o seu papel. Porque a gente vai estar repetindo as mesmas atitudes que foram criticadas por Jesus lá atrás, daqueles que tinham a obrigação de ir ao templo uma vez no ano fazer a sua oferenda. Porque acreditava que se ele não agradasse a Deus naquele instante, Deus poderia castigá-lo. Então a gente vem à casa espírita e espera receber muitas vezes ali no passe aquilo que nós estamos necessitados. Tentamos estar aqui concentrados, ouvindo o estudo, porque senão algo de muito ruim pode acontecer conosco. Os nossos obsessores podem atrapalhar os nossos planos. Então a gente ainda pensa na base da troca. Se eu não for, se eu não fizer, se eu não tomar o passe, o obsessor pode atrapalhar meu caminho, eu posso ter insucesso nas minhas atividades do meu dia a dia. Eu posso desenvolver uma doença, uma depressão. Nós ainda estamos comercializando. E é isso que ele está tentando chamar a atenção. O que representa? Ele solta os animais e na descrição ele puxa a cadeira dos vendedores de pombas. O que simboliza esses vendedores de pombas? Vendedores de ilusão. Porque se eu chegar aqui e falar para você que vir na reunião uma vez na semana tomar passe basta, eu estou te vendendo uma ilusão. Porque isso não é verdade. Se você sair daqui e essas palavras que você está ouvindo não te incomodarem, não fizerem você refletir, não te chamarem para mudança, era melhor nem ter vindo. E se eu falar para você que era melhor ter vindo, eu vou estar te vendendo uma ilusão. Eu vou estar mentindo para vocês. Porque isso não basta. Eu sei que é um discurso às vezes duro, mas já se passaram 2000 anos. Quantas vidas nós já devemos ter tido nesse intervalo? Quantos recursos recebemos? Quanto nós já consumimos nesse planeta de recursos materiais que nos foram dados para a gente chegar até aqui hoje? Se a gente não parar e tentar fazer diferente, nada disso que nós estamos ouvindo vai valer a pena. Porque é uma decisão pessoal de cada um. Esses vendedores de pombas que Jesus puxa a cadeira estavam ali acomodados, confortáveis nas suas posições. E Jesus chega e nos tira da sua posição. E é isso que nós temos que buscar. Não estar tão confortável. Se nós ouvirmos a mensagem de Jesus e permanecermos do mesmo jeito, nos sentindo confortáveis, das duas uma. Ou a gente não entendeu nada, ou a gente está fazendo a escolha errada. Porque ela vem exatamente para, como ele disse, não vim trazer a paz, mas a espada, para incomodar, para nos sacudir, para que nosso templo interior possa ser agitado por Jesus e dali possam surgir novas coisas. Mas toda essa agitação, toda essa mudança, tudo isso é fruto do amor divino. Então que a gente não se esqueça de que nós somos, para Deus, aquilo que nós conseguimos doar para os nossos filhos, nossos pais, aqueles que a gente ama, Deus consegue fazer por nós e Ele quer fazer muito e muito mais. Nós temos uma parca noção do que é amor quando nós temos filhos, quando nós nos relacionamos com pais, com cônjuges. Nós temos uma noção muito pequena daquilo que é o amor divino por nós. E podem ter certeza que tudo o que acontece na nossa vida, seja de bom ou de ruim,
é por amor divino. Que Ele nos inspire, nos dê força, para que o incômodo gerado na noite de hoje possa virar combustível para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Que Jesus possa nos abençoar e nos inspirar em todos os nossos instantes. Muito obrigada pela atenção de vocês. É isso aí, né? Quanto aprendizado. Que sejam todos sempre bem-vindos. Aquele que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Vamos voltar para casa com essa energia boa, com bons pensamentos, nosso coração bem calmo, poder pensar no nosso próximo, pensar no respeito, pensar em coisas boas. Querido Mestre Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pelo aprendizado da noite, por termos conseguido chegar até aqui. Obrigado por mais um dia de vida, por termos acordado mais um dia, tendo a oportunidade de nos melhorar, de aprender, de pensar naquilo que o Senhor sempre nos ensina. Que possamos nos perdoar, mas seguir em frente de cabeça erguida, estendendo as mãos àqueles mais fracos, àqueles que precisam, pelo menos fazendo uma oração, tentando apaziguar situações difíceis. Para você de casa, que Deus abençoe o seu lar, sua família. Que possamos voltar para os nossos lares em paz. Que as equipes espirituais responsáveis pelas visitas aos lares possam visitar a nossa família, o nosso lar, aqueles que estão hospitalizados, precisando de socorro. Abençoar o nosso filho, o nosso trabalho e o restante da nossa semana. Que possamos, lá fora, lembrar a todo momento de que o amor em Cristo nos faz crescer e evoluir. Que assim seja.